Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, eu sou analista de investimentos CNPI, quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo aqui do nosso canal do YouTube da XTB Brasil. Hoje eu vim trazer para vocês uma visão semanal acerca dos acontecimentos desta semana e o que pode movimentar o mercado financeiro internacional, beleza? Bora lá então, visão semanal dos mercados globais. Senhoras e senhores, antes da gente começar a falar sobre o que pode acontecer essa semana, eu quero trazer alguns acontecimentos que nós tivemos na semana anterior, porque sim, eles podem impactar, eles podem influenciar as tomadas de decisão dos investidores para essa semana, beleza? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que nós tivemos uma movimentação de alta para os mercados globais, para os principais índices globais. Começando pelo mercado norte-americano, nós tivemos ali o S&P apresentando uma movimentação de alta de aproximadamente 2,30% e a Nasdaq 2,58% aproximadamente. Nós tivemos o S&P rompendo as suas máximas históricas. Vamos aqui no nosso gráfico, vamos dar uma olhadinha aqui nessas movimentações de preço, assim a gente também consegue entender um pouco melhor acerca do que está acontecendo, o que pode acontecer daqui para frente. Primeiro, começando pelo S&P 500, onde, como eu comentei com vocês, nós tivemos ali então basicamente o rompimento das suas máximas históricas, ok? Mostrando aqui, né? Aqui era a região das máximas históricas. E aqui nós tivemos o rompimento, juntamente, melhor dizendo, com a rolagem do mercado. No mercado norte-americano acontece a rolagem dos contratos futuros a cada 3 meses. A gente então, neste caso, parou de negociar o contrato do mês de setembro e iniciamos as negociações do mês de dezembro. E aí, junto com a condição da rolagem, nós tivemos então o mercado apresentando essa movimentação de alta. Como vocês podem observar o gráfico de preços, nós não temos nenhum indicativo de que o mercado está em uma movimentação contra essa tendência de alta, ou seja, de uma possível reversão da movimentação de preço, por mais que o estocástico esteja em regiões de sobrecompra, né? E também tenha cruzado ali a nossa linha sinal junto com a linha do estocástico. Então sim, nós estamos aí com o mercado em um patamar, né, de sobrecompra, mas eu ainda acredito em movimentações majoritárias de alta para o mercado, pelo menos até essa região de preço aqui próximo aos 5.837 pontos, ok? Uma projeção que nós tivemos para uma movimentação de preço anterior do mercado, certo? E a Nasdaq, como eu comentei com vocês anteriormente, ela também apresentou uma movimentação de alta, mas ela não rompeu as suas máximas históricas. As máximas históricas da Nasdaq, por enquanto, trabalhando aqui nessa região de preço, o preço atual da Nasdaq nesta região que ela se encontra. Também estamos com o estocástico sobrecomprado, ele também cruzou ali para a nossa linha sinal, né, para uma venda, mas o gráfico de preços ainda não nos sinaliza nenhuma movimentação contra essa tendência majoritária. Também acredito em continuação dessa movimentação de alta aí majoritária para a Nasdaq, por enquanto sem nenhuma novidade neste primeiro momento, tá? Neste princípio aqui. Bom, nós tivemos no mercado europeu também uma movimentação de alta de aproximadamente 1,10%, e no mercado asiático eu trago aqui como destaque o Japão, que apresentou uma alta de 4,95%. Mesma coisa, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela, começando pelo Eurostoxx 50. Lembrando, né, senhoras e senhores, que essa plataforma que eu estou utilizando é a plataforma XStation, de propriedade aqui da própria corretora. Vocês também conseguem estar utilizando para fazer as análises de vocês. Inclusive, no link desse vídeo você vai encontrar na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para abertura de uma conta demonstração de forma 100% gratuita, ok? Bom, vamos lá então, como eu estava comentando com vocês, o mercado europeu aqui, o Eurostoxx 50, que é a nossa maior referência, as 50 maiores empresas listadas nas bolsas da Europa, ok? Também apresentando ali uma movimentação de alta para a semana passada. Entretanto, nós ainda estamos com o mercado trabalhando dentro da nossa região de lateralização, né? Dentro da nossa região de consolidação. Então o mercado, para ele conseguir ganhar força, ele precisaria teoricamente romper aqui as regiões de suporte ou as regiões de resistência, né? Ele até conseguiu fazer um rompimento anterior da nossa região de suporte, mas ele não conseguiu dar continuação nessa movimentação de queda. Eu costumo dizer que a partir do momento que o mercado trabalha em uma consolidação, em uma lateralização, e ele apresenta o rompimento dessa lateralização, ele geralmente tende a duplicar, né? Então pegar o tamanho da lateralização e projetar aqui para baixo. Sim, ele conseguiu basicamente alcançar esse primeiro alvo da lateralização, mas novamente o mercado volta a trabalhar
dentro dessa região de preço, certo? Então, basicamente, eu diríamos que nós temos duas regiões de preço ainda para o mercado europeu estar trabalhando. A região superior aqui que nós estamos observando aonde ele está trabalhando e essa região inferior que é da projeção, certo? Então, basicamente, é isso que nós temos aí para o mercado europeu. Ainda nós temos o mercado da DAX, né? Lembrando o DE40, o principal índice aí que nós temos na Alemanha. Esse também fez o rompimento das suas máximas históricas na rolagem do contrato também. Basicamente já buscou as principais projeções. Nós ainda temos um alvo para o mercado vir buscar próximo aqui à região de preço dos 19.326, mais ou menos, ok? Como um último alvo, depois dessa quebra de estrutura em que o mercado apresentou, certo? Essa movimentação de queda que ele estava apresentando, e aí a partir do momento que o mercado rompe o topo mais próximo, né, e principal dessa movimentação de queda, nós temos a famosa quebra de estrutura com projeções desses alvos aí superiores, certo? Então, esse daqui é o último alvo que ainda falta o mercado vir buscar. Mercado do Reino Unido, algo bem parecido com o que está acontecendo no Reino Unido e com o que está acontecendo no gráfico da França também. São dois ativos que trabalham de forma mais lateralizadas, sem um direcional muito bem definido, mas qualquer coisa depois você pode assistir ali o vídeo que nós deixamos para vocês disponíveis na sexta-feira passada. Lá tem todos os ativos muito bem explicado. E no mercado asiático, como eu estava comentando com vocês, do Japão, ó, ele apresentou aí essa movimentação majoritária de alta. Eu também acredito que o mercado tem alvos para vir buscar aqui próximo à região de preço dos 38.500, vamos colocar 38.600 pontos aproximadamente. É essa região que o mercado tende a vir buscar, perdão, 38.700 pontos, tá bom? É essa projeção aí que o mercado tende a vir buscar para os próximos dias. O mercado da China e o mercado do Japão também alcançaram movimentações aí fortes de alta, estão trabalhando agora próximas regiões de resistência. O estocástico está sobrecomprado no gráfico diário desses dois ativos, está querendo virar para uma condição de venda. Ali é ficar mais atento mesmo em gráficos, vamos colocar gráficos de 4 horas para buscar melhores oportunidades, ok? Basicamente, as principais movimentações dos principais índices que nós tivemos na semana anterior. E o dólar, por mais que ele tenha apresentado uma queda aí de vamos colocar 0,34%, o dólar ele ainda se recusa a trabalhar abaixo dos seus patamares ali de suporte que nós temos. Já tinha mostrado para vocês em outros vídeos, mostrando de novo aí essa região de preço em que o dólar trabalha. O dólar se recusa a perder as nossas regiões de fundo aí que o mercado vem trabalhando. Então, vendedores tentam colocar preço abaixo da região, compradores defendem e trazem de novo o dólar acima dos 100,502, tá? Região dos 100,500 aproximadamente. É uma região muito importante ali de sustentação para o mercado, ok? Principalmente agora com essas novas características que nós estamos vendo do cenário macro, né? Estamos aí com um corte de taxa de juros nos Estados Unidos, inclusive é uma das pautas que eu coloquei aqui para comentar com vocês. Então o corte da taxa de juros dos Estados Unidos, isso tende a depreciar a moeda dólar. Mas vocês percebem, ó, nós tivemos um corte na semana passada de 0,5%, mesmo assim o dólar não perde a região de suporte. O dólar continua trabalhando como defesa, né? Os compradores continuam abrindo posições defendendo a região de preço. Então, o que a gente precisa prestar atenção daqui para frente? Atenção para os principais dados de consumo, produção e também, acrescentando algo que não está aqui escrito, a parte de empregos, tá? Tudo isso vai chamar muita atenção nos Estados Unidos para as tomadas de decisão dos investidores daqui para frente. Quais são esses dados, Rodolfo? Vendas no varejo, vendas de casas novas, vendas de casas usadas, PIB, produção industrial, pedidos iniciais por seguro-desemprego, ok? Enfim, todos esses dados vão ser de extrema importância agora para os investidores tomarem boas decisões mais bem informadas no mercado. Lembrando que também corte de taxa de juros nos Estados Unidos, isso tende a beneficiar metais preciosos. Qual é o metal precioso, né, vamos dizer assim, mais palpável que nós temos aqui, mais fácil de vocês entenderem? Basicamente, senhoras e senhores, nós temos o ouro, né? Se a gente colocar aqui o gráfico do ouro, vamos colocar para vocês observarem. Aqui na plataforma ele vai estar como Gold, tá? Então, basicamente, nós temos ali o ouro. Vamos colocar no gráfico diário para ficar um pouco mais longo. Nós temos uma movimentação de preço, onde o mercado continua trabalhando as suas máximas históricas. E também, mais uma vez, assim como os índices, nós estamos com o ouro trabalhando em regiões de sobrecompra do estocástico. Mesmo assim, o gráfico de preços não cede, o gráfico de preços não nos mostra nenhuma condição em que
pode acontecer uma movimentação contra essa tendência majoritária de alta. Mais uma vez, corte de taxa de juros nos Estados Unidos tende a beneficiar metais preciosos, tá? O ouro é um metal precioso e é o mais conhecido e mais simples da gente entender as suas movimentações de preço. Colocando aqui um gráfico um pouco menor, né, um gráfico de 1 hora, a gente tinha comentado para essas movimentações de alta que, como nós não tínhamos condições de short no mercado de ouro, a gente precisaria encontrar por condições onde nós poderíamos abrir posições long junto com os compradores a favor dessa tendência, a favor dessa movimentação de alta. Ele deixou aqui para a gente uma característica do inside bar, veio buscar já o primeiro alvo e agora está vindo rumo a buscar esse nosso, vamos chamar do nosso segundo alvo dessa projeção do inside bar, certo? O gráfico do estocástico ele já começa a querer deixar topos cada vez mais baixos, né? O gráfico de preços ele veio deixando topos mais altos, vamos dizer assim, né? Um topo mais alto e um topo mais alto, enquanto o gráfico do estocástico já começava a querer deixar topos cada vez mais baixos. Então aqui nós tínhamos uma divergência, só que é região de máxima histórica, a gente não consegue ter sensibilidade aonde pode entrar defesa de vendedores. A região de fundo anterior que o mercado tinha deixado, bateram o ouro na mesma região de preço, houve defesa levando de novo o mercado para cima. Então aqui é complicado querer trabalhar em posições shorts para o ouro, tá bom? Ouro nessa movimentação de preço que nós estamos vendo, geralmente ele vai trabalhar uma movimentação majoritária de alta. E por que ele está caindo neste exato momento? Provavelmente por conta da defesa do dólar, né? Neste exato momento nós estamos com o dólar frente à cesta de moeda sendo tomado 0,26%. Isso acaba afetando, obviamente, né, o ouro e as outras moedas que estão atreladas ao dólar. Lembra que o ouro, o gold, a cotação dele está em dólar. Então, se o dólar está em movimentação de alta, isso tende a pressionar o ouro para baixo. Mesmo assim, o ouro ainda se segura próximo às regiões do 0 a 0 do dia. Agora nós estamos gravando esse vídeo antes da abertura do Dow Jones, estamos aí com um trio norte-americano trabalhando majoritariamente em alta. Eu diria que uma alta leve, tá? Nasdaq subindo 0,20%, S&P subindo 0,15%. Na média, diria que uma alta leve. O mercado europeu está subindo 0,30% na média e o mercado asiático é um pouquinho mais arrojado, China subindo 1%, Hong Kong subindo 0,65% e Japão subindo 0,32%, ok? Bom, basicamente as principais informações que nós tivemos para os Estados Unidos e agora para o restante do mundo que nós tivemos na semana passada. Então, na zona do euro, a inflação mostrou uma desaceleração, e eu digo isso por conta do dado do IPC, que o anterior veio de 2,6, o atual veio de 2,2, então mostra uma desaceleração na inflação. No Reino Unido nós tivemos a manutenção na taxa de juros, que foi mantida em 5%, e no Japão também nós tivemos manutenção na taxa de juros, que foi mantida em 0,25%. Lembra que por que você está falando, Rodolfo, de taxa de juros do Reino Unido? É importante, principalmente para quem está ali posicionado, né, no mercado europeu. O mercado UK100, por exemplo, aqui nesse índice que eu mostrei para vocês, é o principal índice do Reino Unido. E também em pares de moedas, por exemplo, a Libra, né? A Libra, nós temos diversos, vamos colocar assim, diversos pares de moedas majoritários que têm a Libra atrelada, como por exemplo o GBP-USD. Então, dados de taxa de juros no mercado ali do Reino Unido pode mexer na movimentação de preço da Libra. Como vocês estão vendo, a Libra está em uma movimentação aí referente ao dólar, né? Num canal de alta. Então, as melhores posições para serem abertas em um canal de alta são posições long na região da linha de tendência do canal de alta, como nós vimos muito bem isso acontecendo aqui. Além da linha de tendência de alta, nós também tínhamos uma região de suporte, né? Essa região de suporte era devido a essa bipolaridade do rompimento da região de topo, certo? E nós também temos outros ativos aí atrelados ao GBP, como por exemplo o Euro-GBP. O Euro-GBP que trabalha em uma movimentação majoritária de queda, né? O euro frente à Libra, então, numa movimentação majoritária de queda, e agora o mercado chegando aí em uma zona, em uma região de suporte. Vamos ver como que o mercado vai reagir nessa região de preço com o estocástico sobrecomprado. Na semana passada nós já tínhamos uma possível divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico nessa região de fundo anterior, ok? Fundos mais baixos no gráfico de preços e fundos mais altos no gráfico do estocástico. Então aqui já acontecia uma divergência, entretanto, os vendedores abrindo as posições short conseguiram romper este nível de preço, trazendo o mercado para a próxima região de suporte aqui embaixo, certo?
E nós também temos aqui o GBP-JPY também como sendo um par de moeda aí majoritário, né? A gente chama de major, em uma movimentação aonde nós tivemos uma movimentação contra toda aquela movimentação de queda depois dos dados que nós tivemos no Japão, ok? O mercado fez um repique, deixou agora uma região de fundo maior do que o fundo anterior e agora está vindo para testar a nossa região de topo mais importante para toda essa movimentação de queda em que o mercado tinha apresentado. A partir do momento que nós tivermos o rompimento dessa região de preço, nós vamos ter então uma quebra de estrutura que vai nos gerar alvos aqui para cima, certo? Nós estamos olhando o gráfico diário, isso não vai acontecer essa semana, isso tende a demorar um pouco mais de tempo para as coisas irem confluindo, ok, senhoras e senhores? Então, basicamente é o que nós temos aí para os estudos desta semana. Bom, as principais movimentações, as principais tendências que eu acredito para o mercado essa semana, os dados de PMI, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, que vão sair aí entre hoje e amanhã, esses dados, então vamos ficar atentos. Lembrando, os dados de PMI mostram o desenvolvimento econômico da região, mostra o desenvolvimento econômico do país, então é um dado que vai trazer uma boa sensibilidade para os investidores. Na terça-feira vamos ter decisão de taxa de juros na Austrália e confiança do consumidor nos Estados Unidos. Lembra, né? Por que você está trazendo este dado de decisão de taxa de juros na Austrália, Rodolfo? Mais uma vez, Austrália, um dos principais mercados ali da Oceania, uma grande potência, a Bolsa da Austrália é maior do que a nossa Bolsa do Brasil, só para vocês terem uma noção. Ela é uma grande potência na parte de minério de ferro também, então é importante a gente sempre estar de olho na Austrália. Além disso, temos aí como pares de moedas majoritários o AUD-USD, que é o dólar australiano versus o dólar americano. A gente também consegue se aproveitar das movimentações de preço e também do principal índice da Austrália ali, aqui na plataforma da XStation, é o AU200. Nós temos basicamente 80% de todo o mercado acionário da Austrália refletido nesse índice. Nós temos na quarta-feira a inflação no Japão, vai sair com um dado de IPC e vendas de casas novas nos Estados Unidos, outros dados importantes para nós ficarmos de olho. Na quinta-feira, PIB nos Estados Unidos e falas de membros importantes do Fed, do FONC e do BCE. Então eu diria que, vamos dizer aqui na quinta-feira, nós temos o principal dia desta semana para nós ficarmos de olho. E lembrando, né, pessoal, na sexta-feira nós vamos ter inflação na França, como o IPC, dados de emprego na Alemanha e dados de inflação nos Estados Unidos, o PCE e o PIB no Canadá também, ok? Então quinta e sexta aí os principais dias dessa semana. Lembrando que todos esses dados que eu estou comentando com vocês conseguem encontrá-los aqui na plataforma da XStation. Nós temos a aba aqui em cima, calendário, e nessa aba calendário vocês podem colocar esta semana e aqui você vai ter todas as informações dessas que eu estou comentando com vocês. Então, como eu tinha falado, né, os dados de PMI que nós vamos ter, enfim, todos esses outros dados que eu comentei com vocês vão encontrar aqui na plataforma XStation. Aqui também o horário que vão sair esses dados, né? Aqui na minha plataforma está com o horário de Brasília, por eu estar localizado no Brasil. Dependendo da região que você estiver, o horário pode estar alterando. Por isso que eu nem estou colocando horário, mas eu estou colocando o dia. E aí você pode vir aqui na plataforma e consultar o horário que vai sair, fica mais fácil para você estar localizando na região que você estiver, certo? Bom, o que mais que nós temos aqui então? Vamos lá. Balanços da semana, balanços de empresas importantes. Deu uma cortadinha aí para vocês pelo que eu tô vendo, mas eu vou comentar, né? Na terça-feira, AutoZone. Na quarta-feira, a Microtechnology, também outra empresa bem interessante. E na quinta-feira, a Costco e a Century são as duas principais que eu diria para essa semana aqui para vocês estarem atentos na quinta-feira. A Costco e a Century. Costco, uma empresa que não para de apresentar movimentações de alta, né? A Century também, dentro aí das suas condições, duas empresas bem interessantes para vocês estarem analisando. E aqui eu ainda trago este conhecido slide de vocês já acerca da relevância que nós vamos ter na decisão de taxa de juros, na inflação e no pronunciamento de membros importantes dos principais bancos centrais, tá? Não só dos Estados Unidos, mas de todo o resto do mundo. Prestem atenção sempre em dados de taxa de juros, em dados de inflação e dados que podem impactar na inflação,
tá? Rodolfo, quais são os dados que podem impactar na inflação? Basicamente, nós temos, igual eu comentei com vocês aqui atrás, ó, né? Todos esses dados aqui que nós estamos falando sobre consumo e produção e dados de emprego. Consumo, produção e dados de emprego, basicamente esses dados tendem a impactar diretamente na parte da inflação. Então não olhe somente para o dado de inflação, não olhe só para o PCE, não olhe só para o IPC, não olhe só para o IPP, não, olhe para os dados que podem impactar a inflação também. Quais são esses dados? Mais uma vez, nós estamos sempre trazendo para vocês aqui dados de PMI, decisão de taxa de juros, confiança do consumidor, ok? Vendas de casas novas. Rodolfo, como é que um dado de vendas de casas novas impacta na inflação? Pensa que inflação é sempre a aceleração no nível de preço de bens e serviços, tá? De bens que eu quero dizer são produtos, por exemplo, um mouse, um celular, um microfone, e serviços, basicamente corte de cabelo, ok? Prestação de serviço como mecânico, entre outros serviços, tá? Advogado, ok? Então todos esses dados, aumento do preço desses bens e serviços tendem a impactar diretamente na parte inflacionária, por isso que a gente precisa estar de olho. Então vendas de casas novas, putz, se o dado de vendas de casas novas subir, aumentar, vir acima do mês anterior, só um exemplo, tá, para vocês entenderem, significa que está se vendendo mais casas do que o mês anterior. Nossa, Rodolfo, e qual que é a novidade? Bom, a novidade é que se vende mais casas do que o mês anterior, isso significa que o mercado está mais aquecido, isso significa que a população está gastando mais dinheiro. Isso gera diversas movimentações do mercado, né? Quais são as movimentações? Por exemplo, o próprio corretor que está vendendo aquele imóvel, ele ganha uma comissão em cima. Se o vendedor daquele imóvel ganha uma comissão em cima, ele vai pegar essa comissão e ele vai gastar com alguma coisa, ele vai usar em alguma coisa essa comissão, né? Isso tende a girar a economia, isso tende a aquecer ainda mais o mercado, ok? Então, basicamente, esses são os principais pontos para o mercado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aqui da nossa análise. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário ou a nossa equipe vai estar sempre à disposição para estar atendendo vocês. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!